Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão, perto de uma mata e de um ribeirão. Deus e eu no sertão, casa simplesinha, rede pra dormir, de noite o show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão, Deus e eu no sertão. Das horas não sei, mas vejo clarão. Lá vou eu cuidar do chão. Eu trabalho cantando até a inspiração. Deus e eu no sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila. Depois da missa vou ver minha menina. De volta pra casa, queima lenha no fogão, e junto ao som da mata vou eu e um violão. Deus e eu no sertão, Deus e eu no sertão. Nesse tempo de quaresma, esse tempo onde a natureza geme em doce para ver a manifestação dos filhos de Deus, e nós o somos. O tema é maravilhoso para você que está em casa. Que bom chegar até você. Você que tem um pezinho na roça, que mora no litoral, nas grandes capitais. Você além fronteira, mas você que está aí no Amazonas, Mato Grosso, em tantos lugares do nosso Brasil, que está nesse domingo à tarde junto conosco ou vendo o nosso reprise. Que bom! Deus levantou um povo sertanejo em todo o nosso Brasil. O tema para nós aqui nesse programa é o campo em penitência, vivendo o tempo da cruz. Meu irmão, não sei quais os caminhos a qual você tem trilhado do pecado, mas esse tempo nos proporciona uma volta para Deus. Esse tempo de quaresma nos tem nos proporcionado voltar-se, arrepender-se. Volta para Deus, ainda dá tempo. E com o Canção Nova Sertaneja, da mesma forma, quando a gente faz uma cavalgada e bate estribo e sela uma nova amizade, aqui eu tenho encontrado homens e mulheres com essa família dos dias, daqui a pouco não vamos se falar, bem-vindos. Obrigado, Paulinho, gratidão. E eu tenho uma honra de poder receber nesse programa Padre Everton, do Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. E quando o Gabriel, a Meire, falando que o Senhor estaria conosco, já fez meu coração se alegrou e falou assim: mais um padre sertanejo na minha vida. Padre Everton, bem-vindo, que bom receber o senhor na Canção Nova.
Paulinho, que alegria estar aqui na Canção Nova Sertaneja, né? E participar desse belo programa que faz parte também da minha história, né? Conheço, acompanho, bem como minha família. Por isso, trazer um pouquinho lá do interior, né? Teve o pezinho São na roça? Carlos, sim. O corpo inteiro, o coração? Com certeza, tataravós, os avós, meus pais e eu até os 20 anos antes de ir para o seminário, estava lá na roça trabalhando. Eu até os 11 anos morei na roça. Que Meu bênção. pai sempre foi trabalhando no trator, tirando leite, criou 9 filhos, né, sendo empregado, e eu louvo a Deus, sempre falo isso pelos patrões do meu pai, que deu dignidade para ele criar 9 filhos, né? E é tão bom quando a gente tem um pezinho na roça, né, padre? Com certeza, a vida no campo é mais pura, né? Mais pura em todos os sentidos. Eu sempre disse, né? E continuo a dizer agora como padre nas pregações, a pureza do campo é incomparável, né? Padre, antes de entrar na realidade que o senhor vive hoje como reitor de santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, tempo de quaresma, eu me lembro lá na roça da fazenda Soivando, né, meu pai, minha mãe lavava roupa para fora, né, e eu lembro que meu pai comprou uma viola. Eu tenho até uma cicatriz no queixo, que eu queria tentar tocar viola, não sei tocar viola não, quero muito aprender, violão mais ou menos. E aí eu subi numa cadeira, só caiu, bati, quebrou um pouco a viola, está inteira lá guardada com meu irmão. Mas eu vi quando chegava o tempo de quaresma, qual nós estamos vivendo, guardava-se as espingardas, né, guardava as sanfonas, né, era um tempo mais de reflexão, porque a própria natureza nos leva, como está o tema ali, o campo em penitência, a própria natureza nos leva para isso. Como foi a infância do senhor dessa realidade de ver seus pais vivendo esse tempo de quaresma? É de fato, Paulinho, isso mesmo, a própria natureza ela fala, né, no tempo da quaresma, esse tempo penitencial, e aí é mais fortificado esse tempo pela tradição, né? Então nossos avós, os meus pais, esse sentido de a quaresma um recolhimento, não se canta, não se ouve rádio, né? Enfim, é um momento de recolher-se mais, esse tempo de conversão, né? E a gente sente também nos próprios animais, né? Eu lembro que os meus avós diziam, né, que os próprios passarinhos, eles acabam silenciando mais, não têm a mesma frequência, ou, enfim, não cantam como no tempo, né, comum, enfim. A própria quaresmeira, né? Isso, a quaresmeira também transmite essa mensagem. Que maravilha. Nós estamos aqui, dias, bem-vindos, né? E também essa realidade da quaresma, como diz, no campo, esse tempo de penitência, na infância, Meire, eu vejo vocês vindo aí na casa dos avós, também puderam contemplar essa realidade de tempo de conversão, onde a natureza nos dá sinais, e os nossos pais, nossos avós, como que era isso para vocês? E bem-vindo à Canção Nova. Olá, Obrigada. Paulinho, que alegria estar aqui, que Obrigada, coisa boa. obrigada. Sua bênção, Padre. Sua bênção, Que Padre. alegria estarmos Deus juntos abençoe. aqui. Amém. Amém. Eu tenho na minha memória as lembranças dos meus avós e dos meus pais sobre o silêncio, sobre fazer mais esse silêncio. A gente era criança ainda, e a gente respeitava muito, né? E não podia dançar e cantar, tinha isso também. E tem uma coisa que eu lembro muito do meu avô, junto com meu pai, que era buscar os peixes. E tinham muitos mais rios ali próximo da nossa casa, e os rios limpos. E tinha um riozinho que era pertinho da minha casa, e a gente descia lá para pescar os peixes para comer na sexta-feira, porque a gente tinha também o jejum que a gente fazia de comer, né? Comer o peixe na sexta-feira. E eu tenho essa lembrança bonita assim do meu pai e meu avô pescando. Aqui para nós, na região nossa, o tempo da paçoca. Não sei se para a região de vocês. Essa eu não lembro. Vocês são da mesma cidade? Naquela região nossa tem muito. É o tempo que a gente faz a paçoca, né? Vamos dizer assim, é típico aqui da região, né? Então, eu vejo que cada cultura da sua região tem os seus costumes, né? Sim, sim. Como vocês são da mesma cidade, eu estou curioso. Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. Que maravilha, padre. Me conta essa história. E o local onde é o santuário é na própria cidade, onde o senhor morava? Como que me explica essa origem do santuário e o local? Isso, a propriedade dos meus pais fica a cerca de 5 quilômetros do santuário, né? E o santuário ele está a 15 quilômetros
do centro da cidade de Essa São igreja Carlos. sempre existiu, esse santuário sempre existiu ou não? Isso, é uma história muito linda, é uma grande presença de Deus através da mensagem de Nossa Senhora ali no nosso interior, na nossa cidade de São Carlos. A história se dá no ano de 1866, ou seja, esse ano é um ano de júbilo para nós, né, de alegria, celebrarmos 160 anos de história do nosso santuário. Era uma grande fazenda, inclusive de italianos, e o nome era Fazenda Babilônia, em 1866. E no dia 15 de agosto, que para nós é muito especial, a Assunção de Nossa Senhora, e é um tempo de muita seca, né? O campo vive também aquela secura, aquela aridez, né? Enfim, nesse período e nesse dia, houve um grande incêndio nessa fazenda. E a fazenda tinha uma parte de 10 alqueires de mata virgem, né? Mata preservada. O incêndio tomou toda essa área e foi consumida, né? E os moradores da época, então, se assustaram da região e foram ao final do incêndio para ver o que havia acontecido, né? O que havia sido consumido. E encontraram uma árvore intacta. No meio de todo a faísca, as fagulhas, o que restou, né? Daqueles 10 alqueires, encontraram uma árvore. E aos pés da árvore, a imagem de Nossa Senhora. Por isso, Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. E a gente tem feito uma releitura, e é muito profundo para mim, porque desde a infância isso sempre me causou. Da sua vida, da sua história. Isso, a sua minha família. história ali totalmente. O meu tataravô faz parte dessa história, depois o meu bisavô ajudou a construir a igreja, né? Meus pais ali sempre frequentaram, ajudaram diretamente na estrutura ali do santuário, liturgia, curso para batismo, aquela coisa toda, e minha vocação despontou ali também. Enfim, e essa história tem total ligação, de fato, com o texto bíblico, né? Porque Babilônia, por mais que cause um estranhamento, Sim. que nas Sagradas Escrituras, Então eu achei, vai ser, a senhora exílio, Aparecida né? da Babilônia. Isso, exílio, destruição, caos, isso legitima. A leitura que eu faço, né? Babilônia, nas Sagradas Escrituras, com esse grande acontecimento no interior ali de São Carlos, remete que Nossa Senhora é imaculada. É na cidade de São Carlos. Para quem quer conhecer o santuário, padre, como que faz? Como que ele localize? Como é um ponto de referência? Referência nós temos saindo de São Carlos, sentido Descalvado, depois Porto Ferreira, Anhanguera, enfim, nessa via nós Está perto do caminho da fé? Estamos dentro do caminho da fé. Olha na que metade maravilha. do caminho da fé. Quem sabe esse ano aí, o Getúlio, né, a direção, a gente vai fazer o caminho da fé. Vamos passar por essa paróquia, por esse santuário, conhecer e fazer essa experiência com Nossa Senhora. Com certeza, e vocês vão ver essa grande mensagem. Então, da Babilônia, que para nós tem esse sentido negativo, lá legitima-se que Nossa Senhora é a preservada, é a escolhida em meio ao caos, em meio ao fogo, em meio à destruição, ela é imaculada. Maravilha. Nós vamos conversar um pouco mais sobre essa realidade do santuário, mas nós não podemos perder o foco. Você que é da cidade, você que exerce uma missão de trabalho. Meu irmão, tempo de penitência é tempo também de mudar as suas palavras. Está na lida lá com o boi, com o cavalo, está lá no trator, aconteceu alguma situação, não, Deus abençoe. Ô Senhor, abençoe essa situação. Vamos mudar os nossos palavreados, né, nesse momento, né, Padre, de Quaresma. É comum, às vezes, o hábito, né, tem uns que não tem. Às vezes, na hora do nervosismo, acaba até amaldiçoando o próprio trabalho. Né? Então, é tempo de pararmos. E para isso, Deus nos concede momentos. Momentos que Deus nos fala através de uma música, através da sua palavra, através de um testemunho como... né, de apresentar um santuário, né, e refletir a presença de um sacerdote tão novo, né, aqui na Canção Nova, e nós estamos falando aqui em off, é o reitor mais novo do santuário. Vamos falar já daqui a pouquinho, peraí. Mas do dia Gabriel e meio, que bom estarmos aqui, e no segundo bloco nós vamos aprofundar um pouco mais dentro dessa realidade da fé sertaneja, né, do povo da cidade. Mas a música é bisturi na mão de Deus. E quando a gente escuta uma moda boa, uma música boa, nos remete. Eu lembro do meu pai, do meu avô, lá da Capituba, onde eu nasci, em Guaratinguetá. Canta para nós. Eu quero oferecer essa música para você e quero que Deus realmente te leve
a valorizar aquilo que você tem. Você conhece aí o santuário que existe próximo a você? Visita. Quando você visita o santuário, você tem a oportunidade de renovar a sua fé, de poder entrar dentro dessa dimensão de conversão. E quando nós visitamos um santuário, Deus nos visita na sua misericórdia, Nossa Senhora nos visita. Quero oferecer essa música para você. O que eu visto não é linho, ando até de pé no chão, e o cantar de um passarinho é pra mim uma canção. Vivo com a poeira da enxada entranhada no nariz, trago a roça bem plantada pra servir o meu país. Sou desse jeito e não mudo. Na roça nós tem de tudo, e a vida não é mentira. Sou livre feito um regato, eu sou um bicho do mato, me orgulho de ser caipira. Doutor, eu não tive estudo, só sei mesmo é trabalhar. Nessa casa de matuto é bem-vindo quem chegar. Se tenho as mãos calejadas, é do arado rasgando o chão. Se a minha pele é queimada, é o sol forte do sertão. Sou desse jeito e não mudo. Na roça nós tem de tudo, e a vida não é mentira. Sou livre feito um regato, eu sou um bicho do mato, me orgulho de ser caipira. Enquanto alguns fazem guerra, trazendo fome e tristeza, minha luta é com a terra, pra não faltar pão na mesa. Às vezes vou na cidade, mas nem sei falar direito, pois caipira de verdade nasce e morre desse jeito. Vem com a gente. Sou desse jeito e não mudo. Na roça nós tem de tudo, e a vida não é mentira. Sou livre feito um regato, eu sou um bicho do mato, me orgulho de ser caipira. Oh, maravilha! Canção Nova Sertaneja tem essa missão de trazer para você essa história que marcou e marca tanta gente. Você ainda que está nesse local abençoado, aí no sertão, em tantos lugares espalhados pelo nosso Brasil, e eu vejo assim, que privilégio você tem. Ame, abençoe esse local, porque é dado por Deus. E vocês cantando, me remeteu lá nos anos 74, eu nasci em 68, 69, 70, 6 anos, 7 anos, né? 74 para 68, eu lembro dos cursilistas, que ia lá, os padres iam uma vez por mês, um abraço
muitos corcelistas do Brasil inteiro, mas de Guaratinguetá, falecido seu Salgado, né? Frei Dídio, tantas pessoas. E eu lembro em 74 que tinha as missões, eles iam, e os corcelistas faziam um trabalho tão bonito, no tempo de Quaresma, no tempo, né, de Natal, no Dia das Mães. Eu sou fruto de você, corcelista, que meu pai juntava, é engraçado, eu era caçula na época, né? Eu até contar uma história meio cômica, né? A gente andava uns 3 quilômetros a pé, né? E uma vez chegou um creme, eu vou falar creme, aquele rosinha, né? E eu não sabia, né, que era para da roça, né? Que era para lavar, passava e ia. Aí passava aqueles carros, a poeira vinha, o cabelo pretinho chegava marrom. Mas era tão bom. Aquele pão com o presunto e mussarela, né, na época de Natal, na época de Quaresma, esse tom que nos levava a refletir, a voltar aos princípios, né? Então, louvo a Deus para você que é missionário, né, que tantos movimentos da igreja que faz acontecer. Sim. Se eu estou na Canção Nova hoje, né, há 30 anos, fez agora dia 5 de fevereiro, tentando servir, um abraço meus irmãos do meu noviciado, tentando servir a Deus, graças à igreja que colocou tantos que me ajudou, catequistas, corcelistas, padres e assim, para descobrir a minha vocação. Amém. Falar? Eu ia comentar também, abrindo um parênteses aqui, quando eu estava falando dessa proximidade do campo e desse tempo também. Eu me lembro muito dos meus pais, né, me levando ao santuário de Aparecida da Babilônia, isso desde pequeno. Todo ano. Todos os anos eu estava lá e eu lembro desse momento onde a gente orava, estava na Santa Missa, depois ia nas águas, via lá a pequena sala também de milagres. A gente Então, tem até um milagre com aquela água, padre. eles sempre estavam ali me banhando com a água. Que água é essa? Me diga. Eu tive algumas Em alergias. casa o pessoal quer saber. Eu tive algumas alergias pelo meu corpo quando eu era mais jovem, e meus pais sempre me levavam lá pedindo essa graça para Nossa Senhora, e graças a ela também, Padre, vai contar essa história pra nós. por intercessão dela, eu tive também essas curas de algumas alergias que eu tinha pelo corpo e tal, umas coceiras, enfim. E é uma lembrança muito, muito carinhosa que eu tenho também desses momentos. E meu pai também, minha família, tem todo esse contato com a roça, com o campo. Então eu cresci também nesse... Pode não parecer que eu tô tão, né, tênisinho branquinho e tal, mas sempre tive também esse gosto também pelo campo, pelo interior. E é uma bênção poder transmitir isso com a música também hoje. É uma Você falou alegria isso não isso. cortando ninguém, Não, mas já cortando. Estamos em casa. O Gabriel tá falando que ele tão arrumadinho, mas se o senhor vê o padre Também, fora a gente tava daqui... comentando. Mas vamos chegar nisso. mas Vamos o chegar... senhor não Ô, tá padre, entendendo. não, vamos chegar nisso. Mas diz assim, a sua vocação, hoje o senhor é reitor do santuário, a sua vocação se deu nesse espaço. Eu vejo a minha vocação se deu lá na Capituba. Eu acabei de falar aqui, no interior de Guaratinguetá. Como infância, aqueles que já, né, o santuário já existia, né, como capela, não era santuário ainda, ou já era santuário. Era aclamado pelo povo, né? Aí oficialmente em 2017 ele foi elevado. Ótimo. Então, já era santuário. Aí, isso na sua vocação, teve interferência sendo da roça, né, vivendo ali no meio dos cafezal, na fazenda. Aqui o senhor fala, o santuário e essa presença de fé vivida ajudou no discernimento da sua vocação? Com certeza, Paulinho, é o berço da minha vocação, né? Eu lembro dos meus avós, meus pais sempre levando a missa ali no santuário, e o saudoso cônego Tombolato, né, que ficou 42 anos como padre lá, ele é responsável também por essa legitimação da história. E eu na missa olhava o padre no altar e me chamava muita atenção, me causava uma inquietação, sentado naquele banco, no segundo banco ali, e participando da missa, eu pegava o folhetinho, levava para casa no domingo à tarde e eu ia brincar de missa com meus primos. A minha avó legitimou ainda mais tudo isso quando ela comprava o suquinho de uva, a bolachinha de maisena, e com 7 anos eu já celebrava a missa, né, com meus primos ali. Então aquela vocação foi aflorando, foi amadurecendo, e eu olhava o cônego Tombolato no altar e falava, um dia eu vou ser padre, eu vou subir nesse altar. E na sua infância, vivendo a Quaresma, o senhor conseguia ver sinais, alguma coisa que notificava, né, o tempo comum? Nós temos vários tempos na igreja, litúrgico, né? Mas o tempo de Quaresma, o senhor lembra, tem alguma memória de vivência que o senhor viu, que marcou o senhor? O galo cantava o mínimo possível, né? A minha avó chamava atenção para isso. Perceba o galo durante as manhãs, é diferente de todo outro tempo, né? As galinhas botam menos, né?
porque eu ajudava muito a minha avó ali a recolher os ovos e tudo mais. Então a gente via os sinais na criação, né? Nas criaturas ali de Deus. Que maravilha, padre. Olha, a prosa tá boa demais, tá passando rápido demais, mas nós vamos para o nosso intervalo. Mas canta para nós. E depois, para quem quer levar 2 dias para o momento da paróquia, numa quermesse, num show, como que faz para poder ter esse contato? É só acessar nossas redes sociais, tem lá o nosso Instagram, que é Duo Os Dias, ou só pesquisando também Os Dias já encontra a gente, pelo YouTube, no Facebook, ou pode entrar em contato com a gente, que é o 16 98224 4387. Vai estar aparecendo aqui para vocês. Que maravilha. E o contato do santuário, para quem quer saber mais do santuário, o senhor tem uma referência? Sim, nós temos Santuário da Babilônia no Instagram, né? Também no nosso Facebook. Temos lá o WhatsApp, está presente também na página, onde você pode acessar, ver toda a movimentação, a programação dos próximos meses aí, que vem muita coisa boa também nos próximos meses. Boa. Nesses 160 eu vou lá anos, conhecer, hein, pai? Por favor. A prosa tá boa demais. E então vamos entrar nessa realidade da pastoral sertaneja, né? Para aqueles que chegam também de bicicleta, também de moto, que é frequência no santuário. Eu vivo isso aqui no Santuário Pai da Misericórdia, como tem Aparecido e outros lugares. Mas vamos cantar? Vamos nessa. Depois nós vamos entrar nessa prosa, dessa pastoral sertaneja, chegando ao santuário. Lá o Santuário Nossa Senhora Aparecida Babilônia, Santuário Pai da Misericórdia, Santuário Pai Eterno, Nossa Senhora da Piedade lá em Minas Gerais. Então, canta para nós e depois nós voltamos com essa prosa maravilhosa. Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu? O orvalho da manhã cobrindo as flores, um raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza, ó mãe querida, um dia afastou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida, e agora sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa, as coisas que falou quando eu saí. Lembro do meu pai que ficou triste e nunca mais cantou depois que eu parti. Hoje eu já sei, ó mãe querida, as lições da vida eu aprendi. E o que eu vim procurar aqui tão longe, eu sempre tive tudo e tudo estava aí. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Eu estava ali aos pés do vento, enquanto o vento me acariciava. Estava no céu, longe do tempo, uma estrela me cadenciava. Vagas lembranças de um coração. Fui o campo verde onde você descansou. Fui a voz que lá do sertão te chamou. Você disse não.
Aves cantantes, matas gigantes, solos plantantes em flor. Aves cantantes, matas gigantes, solos plantantes em flor. Rios de amor. Caso te acometa a saudade, eu vou deixar aberta a porteira. Tão sozinha nessa cidade, a pensar em mim a noite inteira. Você diz que quer, mas não vem. Eu não posso te obrigar a tentar ser feliz. Se você vier, meu bem, virá porque quis. Eu só te peço, vem, meu amor. Aves cantantes, matas gigantes, solos plantantes em flor. Aves cantantes, matas gigantes, solos plantantes em flor. Rios de amor. É o Canção Nova Sertaneja, nesse tempo tão propício de conversão, de mudar de vida. Deus te conceda essa graça, meu irmão, nesse tempo de quaresma, para que nós possamos viver uma Páscoa, permitir que Cristo ressuscite sempre no nosso coração. Mas é um tempo propício de rever vida, de procurar confissão, uma orientação, né, para o seu matrimônio, para a sua família, né. A igreja é rica em nos proporcionar esses tempos tão maravilhosos, vivenciando aquilo que o mundo inteiro está vivendo, né, que é o mundo inteiro, não é só aqui o Brasil. Tempo de quaresma, tempo de conversão. O tema é muito propício, o campo em penitência, vivendo o tempo da cruz. Tempo de cruz é tempo de cruz. Quero pedir a Deus a graça que te visite aí no hospital, né? Você que está aí no presídio, você que está em tantos lugares, né? Você que está aí unido com a sua família, cuidando de um ente querido, né? Tempo de conversão, tempo de amar, tempo de amar. E é hoje. A Canção Nova, ela consegue colocar em nossas mãos materiais que o Padre João sempre falou que são... A Canção Nova é um celeiro de evangelização. Nós temos o livro do Márcio Mendes, se você já adquiriu, né? Que bom, mas também adquire, presenteie a alguém que vai dando os direcionamentos dos 40 dias de quaresma, para que nós possamos ter esse contato a mais, né, com a palavra de Deus, né, nos proporcionando esse tempo de reflexão e de conversão. Eu vejo que hoje a igreja coloca esse material em nossas mãos, de tantas, através de CDs, através de programas e através de livros, e uma forma muito concreta de você ajudar a Canção Nova. Você pode ajudar a Canção Nova também pelo pix.doação@cançãonova.com, né? Você pode ser o nosso sócio, ser um sócio evangelizador. Você pode acessar clube.cançãonova.com ou entrar em contato conosco no telefone 12-3186-2600. E o povo sertanejo, o povo que caminha, né, que faz essa experiência de fé, está na nossa história. O povo sertanejo, com os leilões, né, eu creio que o padre e aqueles que viveram lá no santuário nos seus inícios, junta-se os fazendeiros da região e passa ali, um doa um pouco, uma galinha, doa um bezerro, né? E isso foi na realidade do santuário do Pai da Misericórdia, para proporcionar a você esse encontro, né, com a misericórdia, o amor de Deus que é Pai, com Nossa Senhora, enfim. E a Canção Nova, ela é muito ajudada. Eu quero aproveitar que nós estamos falando de sócio, de ajuda. Eu tenho uma pastoral sertaneja, quero agradecer o Gijo, né? Eu faço as cavalgadas, a comitiva Rancho Tropeiro me presenteou com essa cela para que eu pudesse cavalgar mais dias sem poder, vamos dizer assim, estar em perfeitas condições. Seu Pedro Arruda, lá de Dores de Campo, das celas Paz Fim, eu indo para Barbacena, num retiro, no Lombo do Cavalo, e ele descobriu que eu estava indo para lá, que eu divulguei no Instagram, né? Paulinho _ @sertanejo CN, e ele falou: Paulinho, eu quero doar uma cela para você usar nas cavalgadas e usar lá no programa. Então, essas duas celas foi doação. Tudo que está aqui são companheiros
que fizeram uma experiência, como o seu Pedro Arruda, lá de Dores de Campos, que fabrica celas, que tem isso. O Gigi, que é uma referência, né, de Bragança Paulista, no meio dos muladeiros sertanejos, uma família abençoada. Ou seja, ele já esteve conosco nos nossos programas. Eu vejo que a Canção Nova é isso. Mas não só a Canção Nova. Eu vejo as igrejas, né, padre? Muitos, como lá o santuário, também é ajudado. E esse tempo de conversão, ela se dá no coração, mas também se dá no bolso. Eu vejo assim, das comitivas que eu recebo aqui no santuário, eu falo para o senhor, não teve um que não entrou naquele santuário do Pai da Misericórdia, indo para a casa da mãe, Aparecida, e você é da região do Padre, tem o santuário de Nossa Senhora Aparecida Babilônia, tão pertinho de você, nesse caminho, né, e propício. O senhor estava falando que tem até os totens, 15, que leva para você a refletir esse tempo de via sacra, de contemplar as dores e o caminho de Jesus, né? Morte e crucifixão. E diga-se de passagem, já fizemos ele também. Estávamos comentando, né? Agora estamos convidando o Paulinho para estar lá. Como que é, padre? Saindo da catedral. Isso é um grande sinal divino ali também na nossa cidade. A Igreja Mãe Catedral, da Igreja Mãe Catedral até o Santuário da Babilônia, são 15 quilômetros pelo caminho da fé, por esse ramal, né? E 15 são as estações. 15 de agosto, dia dela. E aí nós fizemos 15 totens para contemplar aí cada estação, porque essa tradição já havia, né? É antiquíssima, que as pessoas saíam da catedral e iam até o santuário, vivendo ali a Via Dolorosa de Jesus. Fizemos os totens em formato triangular, inclusive, como referência a Nossa Senhora Aparecida, né? E ali estão as estações, e as pessoas vão rezando, e todos os dias tem peregrinos passando por ali. Temos datas específicas onde fazemos essa via sacra também diocesana. Que maravilha, padre. Eu me coloco à disposição, quem sabe, fazer uma boa romaria a cavalo, né? Aquilo que Deus me confia, né? De fazer, quem sabe, um retiro no lombo do muá ou do cavalo, respeitando os limites dos animais. O Gigi, ele sempre, né, ele fala, o cavaleiro muladeiro que não respeita o limite do seu animal não é digno de montá-lo. Hoje se levanta às vezes bandeiras que às vezes não é a realidade. Eu tenho a graça de visitar santuários, né, em várias cidades de Minas, em vários locais, e contemplado essa peregrinação, né, e a pastoral quando Deus confia, não é a pé, é no muá, se precisar fazer a pé a gente faz, e retiros que proporciona esse tempo de penitência também, né? Não precisa ser só a quaresma, ela nos remete um pouco a mais. Quem sabe, padre, sentar com o senhor lá, junto com a família, e a gente fazer um retiro, né? Fazendo esses 15 quilômetros, né? De romaria mesmo, e com uma linguagem sertaneja, para o povo sertanejo, valorizando tudo aquilo que é o homem do campo, e tenho a certeza que o santuário foi muito ajudado pelo povo sertanejo. Com certeza, é o povo da região ali, né? Os romeiros, os peregrinos ajudam muito o santuário, mas faz parte total da história do santuário aqueles agricultores ali, né? Essas pessoas que lidam com o cavalo, com o animal no campo, né? Nós temos um histórico da cavalgada lá, né? Antiquíssimo também. Tivemos uma interrupção agora por conta de travessia pela rodovia, mas estamos rezando, está no coração do Pai, para ver quando se nós conseguimos retomar, né? Mas existe uma tradição muito bonita e eu faço referência aqui a todos da comissão, né, lá do santuário que trabalharam na história das cavalgadas do santuário. Sim, mas vamos, né, colocar no coração de Deus, né, dentro dessa realidade tão bonita de um povo que Deus já levantou. Nós vivemos, o senhor recebe lá, chega ciclista, motociclista, como que é essa realidade dentro do santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia? Nós temos uma realidade bem diversa de romeiros e peregrinos, né? Além daquela pessoa a pé, tem o cavaleiro, né? Temos também os ciclistas, né, que fazem esse percurso, temos os motociclistas, temos os tratoristas, e o santuário tem se preocupado, né, nós estamos nos preocupando muito em atender, né, todas essas demandas, e começamos a fazer eventos específicos. Então tem o pedal da Babilônia, onde a gente sai lá da cidade, vai pedalando até o santuário, abençoa as bikes, tem então os cavaleiros, depois vamos ter agora dia 8, né, de março, 7 e 8, a tratorada, né, que é a procissão e bênção dos tratores, e agradecendo os frutos da terra, que os agricultores vão lá e levam os frutos também como gratidão a Deus, né? Que maravilha, só deu uma inspiração à tratorada, porque o Padre Jonas fala que a gente vive primeiro para depois aplicar.
Padre Roberto, lá em São Gonçalo Sapucaí, ele fez uma tratorada. Foi tão bonito de ver as famílias no trator. Eu vi essa realidade para o Santuário do Pai da Misericórdia. É uma opção. Nós temos o Clétor, ele faz a Rota 33, questão de ciclista, né? Pegando essa serra aqui de Cachoeira Paulista, passando pelo santuário. É uma oportunidade ímpar. E a igreja tem se preocupado com isso, né, padre? De dar a oportunidade para o povo de Deus fazer essa experiência. Padre, a Meire, né? E o Gabriel, Rose, eu sou terrível, mas eu vivi uma experiência que eu recebo aqui várias comitivas, né? Que a gente está no meio, pessoas de Minas, Rio, Espírito Santo, e sempre que ele me ajuda, o Elis não pôde estar aqui para apresentar o programa, uma situação pessoal, familiar também, né? Um grande abraço para ele. Isso, companheirão demais, o Fagner. E sempre eu pego alguém da comunidade para me ajudar a receber as comitivas, né? Porque a última vez que fui tocar violão e cantar, tem o Ricardo, que é da segurança, falou: seu Paulo, reza, acolhe o pessoal, mas não toca não canta não. Então, cada um na sua missão específica, né? E eu sempre pego um para ajudar. Eu tenho toda uma dinâmica, receber a você que um abraço para todas as comitivas que passam, né, no Santuário Pai da Misericórdia, de moto, de bicicleta, a pé. E nesse dia estava chegando um grupo e não tinha quem tocasse. E eu estava tão compadecido que eu queria tanto que esse, que era a primeira vez que estava passando no santuário, eu queria tanto que a música ajuda, né, a gente fazer essa experiência. E aí, padre, o Elias não podia, o Osho não podia, o Fagner não podia. Eu falei: meu Deus, eu vou, né, tá no seu coração. Quando eu estou chegamos a cavalo, passamos, né, conhecemos a Canção Nova, eu recebo, né, desde que quando chega na entrada da cidade, amarramos o cavalo no lugar na sombra lá, que tem já próprio, demos águas, tudo, fizemos aquele cuidado principal, e agora estamos entrando, de espora, botina, adentrando para o santuário, e nesse dia mudaram a rota da entrada, e vocês mudaram a rota, e a Canção mudou a rota, que ele estava limpando, então não podia passar, que eu estou entrando no santuário. Vocês também mudaram a rota? Mudaram a rota também. Deus mudou a nossa rota. Eu olho esses dois chegando e falei: me ajuda, me ajuda. Como que foi? Divina, e assim, o bonito que na hora eles estacionaram. Como que foi para vocês essa experiência com aqueles cavaleiros? E também tem um contexto interessante, porque normalmente a gente entra por outra entrada também. E nesse dia especificamente, a gente estava em dúvidas, assim, será que a gente errou? Não, filho, mas eu acho que você errou a entrada e tal, e a gente estava meio confuso. E aí entramos lá por outra entrada. Pela frente do santuário. Pela frente do santuário. E, mas aquele ali é o Paulinho? Mas é mesmo? É o Paulinho e tal. E foi uma providência, algo que aconteceu ali de uma forma tão graciosa, padre. Então, foi uma experiência única. Não ainda tínhamos vivido, experimentado algo dessa forma. Foi a primeira vez. E foi, assim, inspirador, um momento de oração, de canto, espiritualidade também com os peões. Então, foi muito gostoso mesmo. Foi uma providência divina aquele momento. E podemos orar, podemos cantar também ali dentro do santuário. Uma alegria. Eu fui agraciado. Senti um pouco, né, daquele sentimento quando eles chegam, né? É toda uma comoção, os cavaleiros chegando. Então, foi especial de verdade. Não, eu falo que o senhor obrigado. vive essa realidade, né? E um abraço aí para os sacerdotes que hoje estão à frente dos santuários, tantos, né? E tantos padres que estão à frente das paróquias. Eu vejo que se faz um com o povo, receber esse povo que eu vejo assim que é querido do Pai. Eu vejo assim que na hora que chega ao santuário, não tem a diferença entre patrão e empregado, não tem idade, não tem... Eu recebo aí, como o senhor com certeza lá, já passou judeus, evangélicos, pessoas... E o bonito que quantos falaram, olha, eu chegando aqui no santuário do Pai da Misericórdia, eu fiz uma experiência com o amor de Deus. Dá um livro, padre, porque assim... sem modéstia, sem falsa humildade, mas falando a realidade, não teve um cavaleiro, eu mesmo, para mim é um retiro, toda vez eu peço para não me acostumar, porque a gente que está missionário, e envolvido na paróquia, na igreja, a gente corre um grande risco de se acostumar, e ficar na rotina. Eu lembro do Padre Jonas, um dia, numa celebração, particular, na capelinha particular dele, falou para mim, para o Margrês, falou assim: nós precisamos sair da rotina, porque a rotina mata. E só tem um jeito de sair da rotina: pedir o Espírito Santo de Deus. E essa recepção no santuário
renova a nossa fé. E de se fazer um, né, Padre? A importância de estar com o povo. Com certeza, essa proximidade, né? Essa pastoral da acolhida, né? Esse dar o ouvido também, né? É um gesto aí muito importante e fraterno para aqueles que chegam, né? E é muito interessante que o santuário, ele traz as pessoas que vêm para pedir, mas traz também aquelas pessoas que vêm para agradecer. Então, as lágrimas têm os dois sentidos, né? Isso é muito bonito, bonito mesmo. É cada um que traz alguma coisa, né, Padre, diferente naquele momento. E falando lá do trabalho que o Padre Everton está fazendo, recepcionando as pessoas, a gente vai ser uma alegria recebê-lo lá para você sentir e ver a diferença do santuário. Tem o santuário antes e depois do Padre Everton, porque ele traz assim uma dinâmica muito grande, uma acolhida, pensando em cada detalhe que os romeiros vão precisar, né, as pessoas que chegam, o que eles vão precisar ali. Então tem sido um trabalho muito bonito e que Deus sempre continue inspirando o Senhor nesse trabalho, Amém. em todos os momentos, seja na quaresma, o ano todo. Além da espiritualidade, que é enriquecedora. Nós precisamos, o que seria de nós? Eu quero dizer para você, sacerdote, no nosso Brasil, em tantos lugares, não desanima não, o povo está contigo. O que seria de nós sem um sacerdote, sem a sua vocação? Sim, você que é diácono, os nossos bispos, né? Sua bênção, que acompanha no trabalho. E é tão bom, né, Padre, a gente poder, nesse tempo de quaresma, estar entrando na sua casa e refletir sobre isso. É um tempo de, como aconteceu conosco, não estava no meu script, não estava na minha programação, não estava na minha rota, Deus fez, né? Tirou a gente da rotina, mudou de rota para que pudéssemos ter aquela experiência tão profunda, né, com aqueles cavaleiros. E eu vejo isso também lá, né, Padre, de acolher. E eu quero dizer para você, a Canção Nova, ela vive de doação. A doação de nós pagamos dívidas. Então a importância de ajuda também a sua paróquia, o seu santuário, né? Eu vejo o povo nosso, você é generoso. E você pode ajudar a Canção Nova no santuário. Ajude aí com o seu dízimo, ajuda aí, né, o santuário, né, ajuda aí a sua paróquia. Né, aproxima-se, você faz parte. Porque eu digo uma coisa para o senhor, Padre. Ela falou, o senhor se sente em casa. Porque esse santuário, com o mais novo reitor, né, de um santuário, ali o senhor se sente dentro de casa, acolhendo os irmãos que chegam. Eu imagino, louvado seja Deus pela sua vocação, sabe, Padre, que Deus possa levar o Senhor mesmo a ser esse olhar de um Jesus misericordioso, como o Padre João sempre nos falou. Que honra receber o Senhor aqui. O Padre sempre nos ensinou, quando recebemos um bispo, um padre aqui na Canção Nova, é Jesus que nos visita. Quero dizer para o Senhor agora, como membro da Canção Nova, que bom o Senhor estar aqui. Conte com a gente. Deus abençoe a missão, seja ousado, sabe? Tem um povo que Deus te confiou e lá no céu a gente vai saber. E o Senhor não está só, sabe? E vai ser, como se diz, é o povo de Deus que Deus levantou, sabe? Independente de raça, de crença, independente de time, de política, Deus te confiou um povo. Por isso que Deus levou o Senhor e trouxe para o seu quintal. Desculpa, seu cantinho, né? Ali, dentro desse santuário, Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. Deus lhe pague, e há uma honra conhecê-lo. Nós estamos quase chegando no final do nosso programa, mas eu queria, assim, as pessoas, como ajuda a Canção Nova, que quer ajudar o santuário, como que eles podem fazer? A oferta de cada um, seja qual for, como for, é muito importante para nós, né? Para os nossos santuários, para qualquer obra de evangelização. Lá no santuário tem o nosso Instagram, então, Santuário da Babilônia, que vai aparecer na sua tela, né? O nosso Instagram, o nosso Facebook. Lá temos também o nosso WhatsApp, que também já é uma chave, né? Onde você pode fazer chave Pix, você pode fazer a sua doação, a sua contribuição, né? Paulinho, eu quero só aproveitar e contar mais de um ponto importantíssimo dentro do nosso santuário. Se o lugar da aparição, o lugar da árvore é importante, tudo que nós vivemos com Nossa Senhora aponta para Jesus, né? Enfim, nós temos lá o monumento do Santo Sepulcro. Nós construímos, né, com a graça de Deus e a força da comunidade, em um lugar no alto, o monumento do Santo Sepulcro com a pedra rolada. É o final da Via Sacra.
e lá as pessoas têm se retirado e rezado. É um monumento, você pode jogar no seu site de busca e você vai encontrar o lugar, né, que ele virou uma referência. Lindo, lindo. E as pessoas fazem a Via Sacra também, que temos uma pequena Via Sacra interna ao redor ali das árvores do santuário, e tem esse lugar de recolhimento e oração. Que lugar profundo e que lugar abençoado. Sim. Ele tem uma visão ampla, né, do alto do santuário, e eu sempre que estou por lá, todos os dias atendendo, passo na frente da escadaria do santuário e olho lá, tem sempre alguém sentadinho, rezando. Então a quaresma, e a gente está falando sobre isso, momento de conversão, recolhimento, acontece todo o tempo. É sempre bom se recolher, é sempre bom converter, e é sempre bom estar ali em oração. Esse tempo de quaresma eu quero te convidar a se retirar para o santuário mais próximo, aí da sua casa, né, aí aonde você mora, uma igreja, que faça essa experiência, porque é propício. Padre, quero agradecer a sua presença, que honra conhecê-lo, quero ir lá conhecer, quero ir lá fazer um retiro, né, junto ao povo de Deus em primeiro lugar, junto com os animais, vamos nos programar para isso, mas em nome do Canção Nova Sertaneja, da Canção Nova, né, uma honra conhecê-lo, bem-vindo sempre, tá? Suas palavras finais para quem está nos assistindo. Eu agradeço imensamente essa querida família que ampliou esse convite, né? A família Dias faz parte da história do santuário também, estão sempre lá, que possível, doando a voz, né, o tempo, o carisma, o dom Estamos em deles. família. Isso, é uma grande bênção de Deus. E, Paulinho, nós temos o Léo aqui, um abraço pro Léo, né? O Que Léo é missionário, Zara, meu que é irmão de meu comunidade. primo, é meu primo, e ele é fruto também do Santuário da Babilônia, e está aqui na missão da Canção Nova. Que alegria imensa para mim, carinho enorme por esse menino, por esse homem, né, que se transformou. Paulinho, que alegria, parecia já nos conhecermos há tempo, né? Como é conexão, como é o que Deus une, o Pai das Misericórdias une, né? Obrigado, família Canção Nova, obrigado por todo o carinho e essa oportunidade da gente colocar nessa telinha um pouquinho do nosso singelo santuário. Vamos ver ainda mais em loco, hein? Você vai dar a benção para nós daqui a pouquinho, mas eu quero agradecer mais uma vez meus companheiros de missão, né? Deus tem nos unidos, não estava na minha programação, estávamos aqui, era uma outra rota. Outra providência. Mas que honra, viu? Gratidão, Amém. Um abraço, que bom tê-los aqui na Canção Nova. A gente que agradece sempre uma alegria, sempre enriquece o nosso coração, a nossa caminhada, a nossa luta. Hoje com a participação aqui especial do Padre Everton, que glória ter vivido esse momento hoje e que todos tenham uma abençoada quaresma, um tempo de reclusão, um tempo de reflexão, um tempo de conversão e um coração aberto à graça de Deus e que o Senhor possa ressuscitar em nossos corações sempre. Amém. Ele, Deus abençoe. Obrigada. Gratidão, viu? Obrigada, Paulinho. Obrigada sempre, mais uma vez. Obrigada a toda a produção da equipe Canção Nova, Canção Nova Sertanejo. Obrigada, Padre Everton. Obrigada por tudo. E também deixar um beijo para todas as pessoas que nos ajudaram a estar aqui, que estão sempre dando uma força. Família Zago, toda a família Zago, Supermercado Sacolão Zago, a família Salles, o Antônio, a Maria, a Ana, a família Mendes, temos a família Mendes também, um grande abraço. Então, todo mundo que nos ajudou, tá? Padre Um Rubens, beijo. Padre Carlos. Rubens, Padre Carlos. Beijo. Maravilha. Padre, sua bênção, deixa a bênção para quem está em casa e nos encontramos em outra oportunidade com a graça de Deus. Após sua bênção, despedimos com a música. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, desça sobre esta missão, Canção Nova, esse programa e todos aqui que trabalham e você que está na sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Canção Nova Sertaneja, até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Canta para nós. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 oh.
depois vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estripulia. E mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver o papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Oh, correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Ah, tantos falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e o carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia. Eu a isso chamo